Aí agora sim, agora foi. Pronto. Uhum. Tem. E aí, seu Milton, consegui. Você demorou uns 7 minutos para entrar, cara. Já vai ser menos de 1 hora agora. Eu fiquei falando lorota aqui uns 10 minutos com o Marinheiro de Ivan. primeira viagem. Com Marinheiro Ivana. de primeira viagem. Agora, obrigado aí. Aqui tem Ivana, Rony Petson e Lucas e Monique, desconhecidas. Beleza, Agora beleza. tá valendo. Obrigado aí, boa tarde, de novo, né? E boa tarde, Milton. Vamos aí começar com essa nossa live. Milton é um amigo querido aí, a gente se conheceu pela internet, né? Eu morava em Vitória, mandei uma mensagem para ele pelo e-mail e depois ficamos amigos pelo Orkut. Então, o fato de ter O uma Orkut amizade que denuncia começou muita no, coisa. Orkut já dá para ter ideia que é uma amizade de muito tempo, né? Não é, não é a gente ficou amigo, o Orkut acabou e a amizade continua, né? E Lucas está dizendo que tá com inveja aí de sua estante, cara. Já tem um espaço. Eu estou precisando de espaço desse para fazer live, cara, para poder fazer inveja. Mas então, Milton é um amigo muito antigo, né, de muito tempo, muito antigo, não é bem a palavra. E Milton não trabalhava com livro, e né, depois de um tempo que ele começou a trabalhar com livro, e hoje só trabalha com livro, né? Então é uma coisa interessante de pensar que uma pessoa que acaba fazendo o caminho, né, da carreira profissional para se dedicar ao livro. Por isso que eu achei importante trazê-lo aqui para a gente conversar um pouco sobre isso, quer dizer, porque para Milton o mercado do livro não é uma coisa do comprador que se fecha uma livraria, se fecha uma editora, é uma pena, mas a vida continua. Para Milton o mercado do livro é o sustento da família, né? Que inclusive vai a partir do dia 10 de outubro vai estar mais constituída, né? Então é nesse sentido que a gente quer uma conversa aqui sobre isso. Eu queria um pouco começar, Milton, se você me permite, perguntando isso assim, né? Como é que é essa coisa de se tornar um livreiro, né? De se tornar alguém, que é uma palavra que hoje em dia está meio perdida, né? O livreiro, mas essa pessoa que trabalha com um livro, mas que é um pouco mais especializado, né? O livreiro é uma profissão que envolve também outras habilidades, né? E por isso que eu acho bom você falar um pouco isso, mas assim, como é que é esse seu das roupas ao livro, né? De vestir o corpo a vestir a alma, digamos assim. Obrigado aí por aceitar o convite e vamos conversar. Boa tarde, Elton. Boa tarde aos nossos amigos que estão acompanhando. Fiquei muito feliz em você ter escolhido esse tema, Elton, para essa live, porque o livro, né, acho que tem uma importância muito grande, tem um valor muito grande para todos nós, né? Para a cultura, para a sociedade, para o desenvolvimento pessoal das pessoas. E particularmente nesse momento agora que a gente está vivendo, né? Momento de uma viagem dentro do eu, uma introspecção, esse distanciamento social aí, o livro pode ser um auxílio, né? Então, Elton, o meu ingresso nessa atividade ele se deu de uma forma um pouco imprevisível, né, impensável. Em um certo momento, eu tinha, lá, pelos idos de... Tem 11 anos, mais ou menos, que eu iniciei, né, num sebo virtual, num marketplace. E aí, há uns 11 anos, o que que eu tinha? Eu tinha um livro para comprar, um livro de administração, cujo valor era um pouco elevado. Aí o que que eu pensei? Pensei assim, vou comprar esse livro porque na pior das hipóteses eu posso depois tentar vendê-lo novamente, né? E aí, a partir de então, eu comecei Voltou. e a partir de então dessa primeira experiência aí, eu acabei disponibilizando outros títulos, né?
E aos pouquinhos isso foi sendo incrementado, até que chegou um ponto em que eu estava em um trabalho, empresa, um trabalho formal, e eu achei que eu poderia, a partir daquele momento, me dedicar mais ao comércio de livros, né? E aí, aqui estou eu. Eu peço, só Uhum. abrindo um parênteses aqui, o que o Elton falou, esse meu visual aqui, hoje a gente vê muito povo falar, fulano, eu quero um fundo de livros para me fazer uma live, mas aqui não é isso, aqui é o meu dia a dia, a minha realidade, nua e crua. Pois é, né? O Rony Peterson fez uma pergunta aqui, mas eu volto depois da pergunta, viu, Rony? Ok. Que aqui ele quer uma pergunta mais específica, mas eu volto. Eu assinei esse clube de livro aí. Hoje não assino mais não, mas eu já cheguei a assinar esse livro, esse clube do livro. Bom, é isso, né? Assim, eu estava conversando agora há pouco com uma pessoa e ela me falando assim que a normalidade na vida às vezes nos levando, né? Para alguns lugares assim, né? E inclusive profissionais, né? Tem hora que você não entende por quê e tudo e acaba a vida está ali, né? É, eu tenho um problema. Quer dizer, quando eu falo para os meus alunos que com 14 anos eu queria fazer filosofia e achava que ia ser professor, né? Porque fazer filosofia é ser professor, eles ficam assim, é mesmo, porque muitos não têm essa coisa assim de tão focada, né? E eu tenho esse defeito qualidade, ou qualidade defeito, sei lá, de ser muito focado. Mas como, onde, quando, tudo se deu foi de formas distintas. E isso é muito interessante, como a vida ela não pode ser, digamos assim, comandada, né? Ela é de certa forma doada também, apesar de que a gente faz a nossa parte. Bom, Milton, no caso aqui, para a gente ir pegando a questão do tema da live, para depois ninguém cobrar a gente não ter falado do assunto, é, como é que estava o mercado do livro antes e depois da pandemia? Quer dizer, assim, você tem como fazer essa coisa? Se, vendeu mais depois da pandemia, vendeu menos? Tava bem, mas melhorou depois? Sem entrar tipo assim, nas estratégias que você vai fazendo para o próprio trabalho melhorar, né? Mas como você olhava o mercado comparando um e outro momento, né? Elton, o mercado do livro, ele deu uma melhorada de 2018 para 2019, e este ano ele estava também um pequeno crescimento. Veio a pandemia, e aí, no caso, as vendas presenciais, as vendas físicas, elas tiveram esse breque aí, né, esse freio, e as livrarias, as distribuidoras de livros tiveram uma redução de 70% no faturamento. E, por outro lado, o comércio online, claro, ele aumentou, porque muitas pessoas não estão indo às livrarias justamente com medo, com medo do vírus, de estar manuseando algum livro e tal. Então, como não é algo de primeira necessidade, vai ficando para a segunda, né, opção. Então, o que acontece é isso. Agora, com essa flexibilização, está havendo uma pequena retomada, mas muito pouco ainda. Porém, o que que os donos das livrarias dizem que vale a pena manter a loja aberta, mesmo com 30% das vendas, porque os custos são fixos. Então, precisa minimizar o que puder desses custos aí. E estatisticamente, eu não sei te dizer, porém, agora nesse último momento, estava até bem as vendas online, com a greve dos Correios já também deu uma reduzida. Então, a coisa está muito incerta aí para nós mesmos nesse momento. Rapaz, eu tô com que eu tenho problema de comprar livro, né? Você sabe, mas eu devo estar aí com uns 10 livros aí presos no correio aí, esperando a greve acabar. E hoje eu estava até Represado conversando, aí. represado, né? E hoje eu estava até, tipo assim, na estante virtual tá vindo toda hora, como chama ele? Avalie o selo tal, avalie o vendedor tal. Eu falo, não, rapaz, o livro não chegou, como é que eu faço?
E tem um da Amazon que eu comprei pelo vendedor. A Amazon fala assim: entre em contato com o vendedor. Tá tendo greve, tem que esperar a greve acabar. Aí fui falar de livro, lembrei dos meus problemas. Bom, mas no caso, tem um orientando meu, ele falou que ele também está com os livros represados aí por conta da greve, né? E está fazendo a monografia, está fazendo a dissertação, cara. Então aí, esses momentos que o cara fica muito, né, apavorado, digamos assim, com essas questões. Mas eu acho que uma greve não deve ser olhada só pelo que elas nos atinge, né? Mas tem que ver lá as reivindicações, Uhum. a justificativa disso também e tal. Então é importante, né? Só para não deixar passar, Milton, acho que os Correios fazem um serviço extraordinário. Ele atende todas as cidades do Brasil. Então, muitas vezes a gente que é classe média, critica os Correios com base num certo, né, um certo facilidade que nós temos mais, mas tem inúmeras dessas transportadoras não atendem cidades pequenas, menores. Uhum. Eu uma vez Exato. comprei um óculos num site italiano e ele era entregue por uma empresa que não atendia em Conquista na época. E eu perdi o óculos, cara, porque ele não vinha até aqui. Aí ele chegava e falou, aí deu outro endereço, aí eu dei o endereço em São Paulo, não deu certo e perdi o óculos. Então, me perdi o 500 aí. Até hoje me ressinto disso. Então, não é isso, assim, tem coisas que a gente precisa avaliar com mais tranquilidade, além de que somente, né, me parece uma coisa de eu não fui atendido como eu queria, e isso me prejudicou, então eu não quero, né, o Correio não presta. Lógico que tem problemas, o Correio sempre tem problemas, lógico que poderia ter melhor serviço, mas é isso, assim, só para não ficar perdido esse comentário. Posicionar-me, né? Eu acho que tem coisas que têm uma função que deve ser preservada e a gente olhar para aquelas cidades, especialmente no caso do Correio, que não seriam atendidas. Aqui em Conquista hoje praticamente todas as empresas atendem, né? Mas não é uma coisa de cidades muito pequenas, cidades menores desse nosso país. Até porque não é economicamente viável, inclusive. Bom, Milton, então assim, você como alguém que está no mercado de livro, que vende livro e tudo, a gente viu aí, né, a problemática da Saraiva, a problemática da cultura, Cultura. a problemática de várias outras menores, né? Eu vi várias livrarias menores fechando. Quando eu fui em São Paulo, por exemplo, né, eu vi que diminuiu aquelas livrarias que eu frequentava, né, ali, principalmente perto da Paulista, deu uma diminuída ali. Então, mas aí eu também, o que todo mundo está dizendo, assim, de 2018 começou a recuperar um pouco, 2019 deu até uma melhoradinha e tal. Mas aí, olhando para esse mercado, olhando para essa coisa, assim, o que você acha dessa, digamos assim, vou usar o termo, ameaça de uma alíquota de que era o PINS e o COFINS, se eu não sei o nome direito dos impostos, para que ela volte, né? Pelo que eu vi aqui, essa alíquota pode chegar a 12% de aumento no preço dos livros, né? Exato. Olha, Elton, deixa só retomando um pouquinho antes o comentário que você fez sobre os Correios. Realmente, eu concordo contigo. O Correio tem essa peculiaridade de ter essa capilaridade em todo o território brasileiro, né? E o Correio já prestou um serviço muito bom. Às vezes de postar um livro ser entregue na mesma semana, em São Paulo, Rio de Janeiro. Hoje, nesse momento da pandemia, e agravou mais ainda com a greve, existe casos em que tem livro sem entrega há 30, quase 60 dias. Mas quando ele estava trabalhando em circunstâncias normais, ele realmente já tinha uma agilidade muito boa. Por conta da pandemia, muitos dos profissionais tiveram que ter a redução da carga horária, revezamentos também das turmas, né? Então, tudo isso aí. E, além disso, também o medo dos profissionais, dos carteiros, por estarem
um contato constante, circulando constantemente, então acabou havendo essa redução aí também por conta desse medo dos profissionais. Em relação a essa questão da tributação, o nosso ministro da Economia, ele diz que o imposto, a isenção beneficia os grandes, no caso, quem pode pagar imposto. E não é verdade. A isenção, ela chega na ponta e beneficia ao leitor, né, pessoa física mesmo. O que acontece é isso, olha, a Constituição, ela garante a isenção do livro, de imposto. E uma lei de 2004, a Lei 10.865, isenta também o livro da PIS/COFINS. Aí o governo alega que tem que taxar por isso, por aquilo outro. E nós sabemos que o livro, a cultura, ela é um bastião, é um ponto nevrálgico mesmo de desenvolvimento da pessoa. Se você dificulta o acesso à cultura, como é que, né, se o nosso país já está tão atrasado, digamos assim, comparando com outros, não sei se você tem a estatística aí do número de livros que se lê no Brasil, comparando com outros. No Brasil, é, costuma ler 5 livros por ano, né? E com Quatro e esse, alguma coisa, não chega isso, nem. 4,96. Com essa taxação aí, eu acho que a situação vai dificultar. Na França se lê 21 livros por ano, né? É. Emil, por exemplo, assim, eu me senti muito, digamos assim, confrontado, no sentido negativo do termo, quando eu vi a expressão de que quem compra livro é rico, né? Quem compra livro é elite. Então, assim, na minha experiência pessoal, por exemplo, eu posso até dizer que eu tive algumas vantagens a mais, porque quando eu era adolescente, comecei a ler com 12 anos ali, eu tive acesso a algumas bibliotecas, mas aquele negócio, há uma diferença entre você ter o livro da biblioteca e você ter seu próprio livro, né? Aqui em casa tinha Uhum. pouquíssimos livros, acho que não chegava a 50 livros, livros que tinha aqui em casa quando eu era bem pequeno. E tinha uma estantezinha com alguns livros, mas só isso. E é uma coisa assim, cerca de 30 livros. Uhum. E então, quando eu ia para a escola, eu tinha essa vantagem. Eu estava na escola pública e tenho merenda escolar na escola pública, né? E meu pai, painho, sempre me deu um dinheiro para merenda, né? Assim, era aquele negócio. Não era uma Uhum. grana, porque eu podia ir lá e comprar sorvete, coisa assim, mas era tipo assim, sei lá, tinha lá, semana eu recebia lá uns R$ 15 para gastar em merenda, né? Uhum. Ou menos hoje, sei lá, uns R$ 10. E aí o que eu fazia? Eu não gastava esse dinheiro com a merenda na escola, eu gastava esse dinheiro, eu comia a merenda da escola. Tem colegas meus que só podiam comer a merenda da escola, quer dizer, você veja que eu já era um privilegiado nesse sentido, né? Tinha pelo menos um dinheirinho para merenda. Podia comer uma coisa diferente, digamos assim. E eu guardava aquele dinheiro para comprar livro, né? Tudo Então, bem. sei lá, se eram R$ 10 por semana, eu guardava aquele dinheiro, chegava no final do mês, eu ia lá como é que era aquele? Era Cairo Center, né? Que era a Cairo livraria Center, antiga. Cairo Center, eu ia no Maximiliano Cairo Fernandes. Center, que vendia livro no Cairo Center, eu ia no Cairo Center. Depois começou a ter um sebo aqui em Conquista, o primeiro sebo, que antes de RAI, teve esse sebo, bem Uhum. antes de RAI. E aí, do sebo de RAI, e aí eu ia lá e comprava livro no Cairo Center, depois comecei a comprar nesse sebo. Então, por quê? Porque era importante para mim. Ia na biblioteca do Poli, depois da Biblioteca Sacarneiro, depois na UESB, como eu falei até, mas eu fui comprando livros. E isso, para mim, era uma conquista muito grande. Só que, tipo assim, se você imagina que eu deixava de merendar, né, uma merenda diferente na escola, para comprar livro, quer dizer, hoje eu teria que fazer isso muito mais. Quer dizer, assim, então, a ideia que me parece tosca é que se é um produto de elite, eu encareço e tudo bem. Como se fosse um produto que pobres ou pessoas menos, né, abastadas
não quisessem, como se fosse uma coisa que não fosse desejo também. Então, dentro dessa situação, Camila, que está dizendo que ela frequentava o Cairo Center também, dentro dessa situação, eu fico assim, mas como é que pode? Quer dizer, assim, hoje, felizmente, né, eu tenho condições de comprar livro. Não tanto quanto eu compro, né? Acabo comprando mais do que devia. E até agradeço a você, que é o rei das promoções, então sempre me manda aí promoção. O Lucas também aqui me manda muita promoção, o aluno que está aqui. Apesar de que agora eu estou fugindo de promoção, de livro, eu comprei muito livro. Da pandemia, deu a doido, não podia comprar mais nada, só comprava livro. Mas, então, assim, é uma coisa como se o aumento do imposto não atingisse o pobre que quer comprar livro, cara. E é aquele negócio, assim, tem gente que gosta de ler no livro físico, tem gente que quer ter o livro, não vai comprar 30, 40 livros, como, né? Como uma promoção de uma editora fez aí com que algumas pessoas comprassem. Mas esse sujeito pode comprar um pouco de livro, quer dizer, assim, ter esse acesso. É uma dignidade, cara. É uma dignidade. Eu me sentia... era uma alegria ir no Cairo Center, com minhas moedinhas lá, e comprar um livro que eu podia pagar. Que eu fiquei sem comer o pastel, comendo o macarrão com sardinha, para poder comprar aquele livro. Quer dizer, assim... E isso hoje, lógico que hoje em dia eu acho que isso... Né, se acontece muito pouco, mas é meio que tirar a dignidade que a pessoa pode ter do acesso ao livro, né? Porque eu gosto de ganhar livro, eu não tenho nenhum problema em pegar livro emprestado, não tenho nenhum problema em pegar livro em biblioteca, mas há uma dignidade em poder comprar seu próprio livro, além de que ajuda a economia, quer dizer, você é um livreiro, se eu compro um livro, te ajuda né, a pagar a questão da sua família, né, a fazer suas, digamos, compras e tudo, e assim vai se girando a economia. Quer dizer. Então eu me senti muito, muito confrontado, assim, cara, nessa história que eu, como leitor, um leitor que é um leitor que gosta realmente de ler, que tem... eu leio aí há mais ou menos 33 anos, quer dizer, com frequência, né? São anos de dedicação à leitura. Parte da minha questão profissional depende de livro, quer dizer, assim, eu sem livro, professor sem livro, né? E sem leitura, porque tem que ler os livros, mas praticamente não tem como existir muito, quer dizer, principalmente que eu sou professor de filosofia, não sou professor prático, né? Então eu fico realmente impressionado com isso, cara. Assim. É uma coisa que eu falei, meu Deus, por isso que inclusive chamei você aqui para a gente conversar. Mas eu falei muito, é para você falar mais aí. Elton, eu acho muito interessante, até lhe parabenizo por você, na sua infância, ter esse olhar, ter esse desprendimento, esse cuidado para adquirir livros, nesse gosto pela leitura e se privando até de alguns prazeres, né, digamos assim, para ter acesso à cultura. E, rapaz, eu acho que talvez uma das vias que poderia ser assim um dos caminhos que o nosso país poderia encontrar para um desenvolvimento seria justamente incentivando um comportamento como esse seu aí da sua infância, que é o quê? Vamos favorecer com que as pessoas tenham acesso à cultura, aos livros, né? E fazendo também essa ponte aí com a questão do imposto que você falou, esse tipo de imposto, ele só chega na ponta. Quem paga esse imposto é o consumidor final. Por quê? O imposto é aplicado ao produto, mas quem é que vai arcar? Ele vai sendo repassado. Quem arca é quem é o consumidor final. Então, o preço do livro vai encarecer. E isso vai, com certeza, vai prejudicar. Se nós já lemos pouco com esse incremento aí no imposto, vai piorar mais ainda. Então, pode falar que você ia completar alguma Não, eu coisa estou aí? só pensando mesmo, porque tem aqui Camila comentando, né? E Monique, depois eu volto lá aos comentários delas.
Mas é isso, assim, né? Eu acho, assim, que, sinceramente, eu acho que não, a pessoa não tem que fazer tanto sacrifício, não. O acesso à cultura tem que ser maior, né? A gente tem, mas veja bem, Milton, hoje em dia, como é que uma pessoa, por exemplo, é, vamos falar claramente, você tem aqui em Vitória da Conquista, a biblioteca municipal, ela fica num lugar que o acesso é difícil. Não é um acesso simples ir na biblioteca municipal. À Uhum. noite é Ave Maria, pior ainda, né? Se a pessoa trabalha o dia inteiro, ela vai na biblioteca, é muito difícil o acesso. O As acesso é universidades, difícil. Uhum. as universidades só têm acesso para quem é aluno. Se você terminou, né, de estudar, você não tem acesso mais. Então, se uma pessoa normal, para ela ter acesso à leitura, ela tem que fazer um sacrifício. Né? Se ela não pode comprar livro, ela tem que ir na biblioteca municipal. Quer dizer, se ela trabalha 8 horas, que horário ela vai lá? Né? Então, e aí a Exatamente. biblioteca é uma semana para devolver, se devolver fica preso. Quer dizer, se fosse qualquer coisinha que deu errado, às vezes tem que pagar até multa. Qualquer coisinha que der errado. Então, assim, você aumenta o imposto, aumenta ainda mais a dificuldade da pessoa acessar, ou que tem aqui a ver com a pergunta de Monique, que a gente pode comentar mais para frente um pouco, que aumenta a pirataria digital, né? Assim, o que é péssimo, porque aí a gente tá dificultando o acesso e fazendo via um mecanismo ilegal que as pessoas vão ler. Assim, é uma questão, inclusive, ética, lógico, gente. Eu aqui não estou, né, querendo dizer que ninguém vai pegar livro digital e tem que ser tudo. Não estou entrando aqui nesse mérito, certo? Mas deveria ser incentivado ainda mais, inclusive porque não geraria a questão ética, né? Então, é uma situação que me parece muito difícil, né, assim, da gente contornar. Acho que esse imposto, se não vai cortina de fumaça, é necessariamente algo ruim, né? E que dificultará ainda mais o acesso. Quer dizer, assim, e isso me chateia, porque eu gosto muito de livro e acho que as pessoas deveriam ler mais, né? Deveriam ter mais acesso à leitura, mais. E como você falou, mais acesso à cultura no geral, não é só a leitura, né? É a cultura no geral. Mas eu digredi muito aqui, pode ir falando aí que eu vou. Elton, olha só, diante desse cenário um pouco difícil, em que a gente sabe que empresas de diversos segmentos acabaram fechando, existem algumas iniciativas para ajudar nessa recuperação aí de empresas, de livrarias. A Câmara Brasileira de Livro, com a Associação Nacional dos Livreiros e o Sindicato dos Livreiros, conseguiram formar um fundo e, a partir desse fundo, vão ajudar livrarias, né? Tem alguns fundos que ajudam com empréstimos e esse fundo, especificamente, ele vai ajudar com auxílio de R$ 10.000 para custear algumas despesas, entendeu? E mais recentemente, dentro daquela plataforma Catarse, não sei se você e as pessoas que estão nos acompanhando conhecem, que é uma plataforma que você pode ajudar várias iniciativas. Você cria um projeto, inclusive eu e a minha noiva, que é minha sócia também, a gente tem uma ideia de fazer uma distribuição que, a princípio, seria uma coisa periódica em orfanatos e asilos e também em algumas periferias de livros, entendeu? É uma forma de incentivar, uma forma de tornar acessível, digamos assim, para algumas pessoas que têm essa dificuldade. Mas o que eu digo é isso: se houvessem esforços e, assim, claro, da sociedade em geral e também dos nossos representantes, criando iniciativas de facilitar o acesso à leitura. Gente, teria que ter um olhar diferente para o livro. Teria que olhar para o que o livro representa, o que o livro pode contribuir para o crescimento enquanto indivíduo, enquanto pessoa e enquanto sociedade, enquanto coletivo. Porque se as pessoas se desenvolvem, obviamente, claro, que a sociedade como um todo vai refletir na sociedade como um todo.
não é isso? Então Uhum. é isso, rapaz. Eu acho que se começarmos aí a movimentar isso aí de alguma maneira, porém, às vezes não tem muito interesse, né? Por, por parte de quem poderia fazer muita coisa, né? É, eu acho que essas iniciativas pessoal, privadas, né, assim, são muito boas, né? Muito boas. Tem até banco aí que distribui livro infantil, essas coisas assim, que me falaram que são bons, eu nunca vi, mas me falaram que eram bons, né? Eu só não acho é que isso, tipo assim, que tenha que ser uma coisa que o Estado dificulte até esse tipo de possibilidade de dar acesso. Quer dizer, na medida em que vai aumentar o Exatamente, custo para que eu que compro um livro para exatamente. doar, acabe, né? Então é esse tipo de coisa que me Uhum, incomoda, né? Bom, Milton, mas outras iniciativas, por exemplo, agora está cheio de clube de livro agora, né? Que você paga ali uma mensalidade, alguns você recebe o livro mensalmente, outros você recebe o livro bimestral, trimestral, e tal. Então tem muito, uhum. né? Assim, tem, acho que é o TAG, Minha Biblioteca Católica, tem vários dessas assim que tem Jerônimo, uma coisa assim. Eu vi um monte. Eu não assino mais nenhum, não assino mais nenhum. Assinei um pouco esse da Passos, mas que eu esqueci agora o nome, e depois acabei parando. Porque eu tenho muito problema entre eles, porque eu estava recebendo um livro que eu já tinha, né? Então aí acabava ficando ruim, né? Assim, nesse sentido, para mim, porque você recebia muito livro que já tinha, né? Nesse caso, esse clube específico. E o que você acha, depois eu dou minha opinião, desse tipo de iniciativa, assim, né? Que o pessoal edita, faz um livro tal e coloca com uma taxa aí para pagar mensalmente. Você acha que isso é uma alternativa boa? Vai vingar? Não vai? Como é que é? Eu acho, Elton, que é algo interessante, porque, como você citou aí, eu já vi também algumas dessas opções que são, às vezes são livros personalizados e, de certa forma, é um incentivo também, porque é uma outra forma que tem de, tanto de quem está criando, organizando isso, e certamente as pessoas que estão por trás disso, uma empresa, tem os colaboradores ali que vão ter uma atividade, né, para atividade financeira, né, um trabalho, e também uma forma de ter opções de as pessoas adquirirem obras diferenciadas, às vezes algumas obras com um formato, uma encadernação diferenciada, né? Você, acho que você citou, não sei se alguém colocou na pergunta aí, do Círculo do Livro. Não sei se você lembra do Círculo do O Livro. círculo era bom. Meu irmão era assinante do livro. Eu tive muito livro Na do minha círculo. infância, pois é, eu também ainda tenho algum livro do Círculo do Livro Tem também também. ainda, né? Pois é, que foi uma iniciativa muito boa na época, né? Só que o que eu acho do círculo do livro, diferente desses clubes mais modernos agora, o círculo do livro, ele era plural, ou seja, tinha livro de todas assim, as tendências, de todas os Isso, matizes, assim, tinha exatamente. livro nacional, livro internacional, livro de gente sei lá, comunista, não comunista, moderno, antigo, arcaico. O Plural, é. círculo Uhum. era plural, era realmente assim plural e tinham assim a coisa do livro clássico, mas o clássico contemporâneo, né? No sentido assim, não era só o livro clássico antigo, era aquele livro que era assim, relativamente atual. Acho que eu tive o livro do Ernesto Sábato, por exemplo, que na época do ciclo do livro ainda era relativamente jovem, muita coisa assim. O que eu acho um pouco problemático desses círculos, desses clubes de leitura atual, é que eu acho eles muito fechados, assim, ideologicamente fechados, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Que A é, palavra é que essa. é. Uhum. E aí, por exemplo, você tem aquele ciclo que é só um tipo de literatura, aí assim, um tipo de literatura católica, não é nem só literatura católica, é um tipo de literatura católica, aí você tem um outro que é um tipo de literatura liberal, aí você tem um outro que é um tipo de literatura multiculturalista. Então, esses ciclos, e eu não assino por isso um pouco, primeiro que eu acho um pouco caro, a maioria é 70 contos, 69,
e tal, eu acho caro todo mês você fazer isso, assim, pelo menos eu acho. E pelo menos para minha casa, para você é tranquilo, ótimo. E segundo, eu não gosto desse negócio, eu sou muito obsessivo, eu não gosto de não saber o livro que eu vou receber, ao contrário de todo mundo, né? Que acha bonito receber um livro de surpresa e tal. Eu fico doido, eu quero saber o livro, eu quero comprar o livro que eu quero, não quero comprar né? Um livro que eu não quero. E, além disso, assim, eu estou falando pessoalmente, certo? Nada contra quem. Então, eu acho muito ideologicamente fechado e acho assim que isso é um pouco. Para eu conseguir, eu teria que assinar uns 4. Porque aí eu teria pluralidade, né? Porque viriam livros diferentes. Para livro assim, para ficar recebendo sempre a mesma coisa, o mesmo padrão, a mesma. Eu acho muito estranho. Assim, não é uma coisa que me agrade, sabe? Como Sobre essa, leitor. sobre essa questão, Elton, o que eu vejo é o seguinte, assim, como a gente vive em uma sociedade democrática, cria-se essas iniciativas Sim, e adere quem quer. Isso, e adere quem não. quer. Agora, eu concordo plenamente contigo que eu sou mais simpático a eclético, a Travou. algo mais, né, Voltou, que, que voltou. possa, que possa contemplar as diversas áreas, né, sem esse afunilamento aí que é como se fosse uma doutrinação, né? Agora, adere quem quer. Eu acho que é bom por isso, porque tem mais opções. Porque tem gente que gosta, como você falou, de seguir aquela linha. Agora, por exemplo, no caso, nosso amigo Rony Peters, que é advogado, ele pode se criar uma plataforma de disponibilizar livros específicos na área do direito, digamos assim, entendeu? Aí é algo Uhum. específico que pode ser interessante para aquele segmento ali. Então é isso. Certo. Eu Não, acho você que está deveria certo. ter, eu acho que deveria ter também essas opções aí dessa pluralidade, de não ficar uma coisa fechada, uma coisa muito, né, aquele foco ali, e também o que atrapalha às vezes é esse compromisso que você tem, claro, às vezes você não sabe o que, que vem pela frente, você tem um compromisso mensal ali e você não sabe o que você vai receber, então isso às vezes não é muito legal, né, mas faz parte. No caso do Clube da Passos, mesmo agora Hum. eu não vou lembrar assim, direitinho, mas eu lembro que eu recebi o Sagarana, por exemplo, né, que é um livro que eu já tinha e tal. Então, assim, eu acho ótimo, de novo, eu acho ótimo, acho bom. O da Passos é mais plural um pouco, mas aí, né? Isso. Porque vem literatura e vem outros livros também, mas acho que são boas iniciativas. Quem quiser assinar, assine, seja feliz. Agora, eu me incomodo com essas coisas que eu falei, para deixar claro que não é uma coisa contra, né? Ivana, eu não gostava da série Vagalume, não, Ivana. Nunca gostei, só li Obrigado da série Vagalume na escola. Então, eu já comecei comprando, assim, acho que os primeiros livros que eu comprei foi Machado de Assis, e eu comprei muito aquela coleção Pensamento Vivo, que tinha muita coisa, né? E vou ler aqui, Milton, de Monique, ela faz em 2 partes aqui, então vamos lá. Além da pandemia, a questão da pirataria e da distribuição de cópias afeta muito o mercado dos livros. Eu ouvia colegas do mestrado dizendo que tinha um fetiche, acho que é alguma coisa, né? Assim, por ler o livro físico. Tipo assim, acho que é isso, né? Tinha alguma dificuldade, até ou ler o livro físico era tipo um fetiche. Aí ela disse, no meu caso, infelizmente, tive que recorrer às cópias justamente por falta de recursos para adquirir os livros que no Brasil já são caros. Então é isso, né? Aqui está um depoimento de uma pessoa que infelizmente teve que lançar mão. E aqui a Camila já tinha falado, o comentário dela. É, Então, e aí o Lucas falou que tem esse clube de livros clássicos, né? Isso aí que o Monique falou é isso. Na graduação, a gente tinha na graduação a gente tinha uma xeroteca que era um negócio impressionante, né? Tudo xerocado. Porque não tinha dinheiro, né? Assim, E eu sempre fiz um compromisso assim comigo, né? Se eu puder, eu compro. Eu posso até pegar um PDF hoje
Mas se chegar um momento em que eu possa ter a condição de comprar aquele livro, que às vezes não tem mesmo condição, eu compro. Quer dizer, assim, eu detesto a ideia de... Porque eu penso assim, né? Que a pessoa trabalhou para escrever, a outra trabalhou para editar, a outra trabalhou para vender. Se você pode comprar, né, não vejo sentido não comprar. Eu acho assim que, com certeza, a gente não compra tudo, mas e é até bom também, né? Assim, às vezes se segurar a onda. Mas se você compra, né, você pode, digamos assim, dar devolutiva daquilo Inclusive, que você inclusive, recebeu. Elton, pegando o gancho nessa questão que você abordou agora, é, a aquisição da obra original, do livro físico mesmo, etc., é um incentivo para o próprio autor. Com essa questão da tributação, isso aí vai o acesso ao livro vai reduzir e consequentemente também os autores vão ser impactados negativamente. Então a gente deve fazer o quê? Deve incentivar a produção textual. É isso que a gente precisa, né? Para Uhum. que muitas outras pessoas possam ver uma possibilidade de escrever, que isso vai trazer algum fruto para ele, não é isso? Mas com essas iniciativas aí de tributação, aí já fica atrapalhando muito essa questão aí. Eu acho isso mesmo. Eu acho isso mesmo. Assim, a gente, Monique comentou aqui, né, que ela na graduação, além de tirar cópias, a Xerox tinha 9 páginas por folha, precisava de lupa, né, para ler. É isso. O mundo real é de pessoas que não têm dinheiro. Não é porque não quer ter dinheiro, não. Se você quiser me dar dinheiro, eu aceito aí. Desde que não seja de roubo, corrupção, essas coisas, eu estou aceitando. Sendo lícito, eu estou aceitando. Mas não é que não se compra porque não se quer comprar, né? Não se compra porque muitas vezes não tem. E aí a gente tem que apelar para a Xerox mesmo, tudo assim, né? É, infelizmente ou felizmente, né? Não estou aqui advogando a causa da Xerox, né? Nem do livro pirata, mas é isso, né? Agora, incrivelmente, taxar o livro não vai dar mais acesso à cultura para quem deseja, né? Eu dei o exemplo aqui do que eu fiz quando era novo, mas Beat e Márcio e outros naquela época também estavam mais ou menos a mesma coisa, né? Eu lembro assim, quer dizer, não era, essa coisa da pirataria era bem mais difícil há uns 10 anos atrás, né? Há um tempinho atrás. E a gente fazia esse esquema assim, cara, até de comprava livro coletivamente, porque o livro era caro, comprava. E principalmente disco a gente comprava coletivamente. Então, assim, que eram coisas, porque, principalmente disco de música erudita, que era muito mais difícil, o acesso, tudo era muito mais difícil. E aí o Cairo Center, né, era nesse sentido, tinha coisas lá que eram importantes, um lugar importante aí na vida de alguns de nós, né? Então, assim, são coisas, cara, que não me cabem na cabeça, né? E aí, tentando voltar aqui, quer dizer, como a leitura, né, Milton, pode ser uma aliada nesse tempo, por exemplo, que a gente passou agora de pandemia, né? Quer dizer, você está em casa, preso em casa, tantas pessoas ficam o tempo inteiro, assim, só celular, só TV, só não sei o quê, quer dizer, computador. Tem hora que você assim, se enjoa disso tudo, né? E o livro, ele ajuda, por exemplo, a você interiorizar um pouco mais, ele ajuda você a refletir sem reagir tanto, né? Porque o livro ali é mais uma conversa, é mais tranquilo. Você, tipo assim, você pode assistir uma série e mexer no celular ao mesmo tempo. Dificilmente você consegue ler fazendo isso, né? Você precisa um pouco mais de concentração. Isso é bom para nós, né? Assim, que ficamos muito na exterioridade, né? Muito no barulho, porque hoje é tudo barulho, tudo exterioridade, né? Então, assim, eu penso que muita gente nessa pandemia eles têm que tirar essa lição de como ler pode ser uma boa companhia, né? Não só uma coisa assim de barulho, de outras coisas. E só para dar um exemplo, eu tenho acompanhado jovens, né? Sou professor já
há quase 20 anos na minha vida. Acho que ano que vem faz 20 anos que eu sou professor. E eu fico vendo assim que vários alunos meus recentemente estão fazendo isso, metas, né? Ler um livro por mês, 12 livros por ano. E essas metas foram colocadas, vi muitas agora, especialmente as meninas estavam com essas metas recentemente, né? E me fiquei muito feliz com aquilo, assim, né? Ler coisa que não é da universidade, mas ler mesmo, não um livro. E várias pessoas começaram a fazer isso, né? Então, você imagina aí uma pessoa que não leu um livro na vida, lê 12 livros no ano. Quer dizer, é um avanço extraordinário, né? Com certeza. 3 vezes mais a média nacional, cara. Você lê um livro por mês, é 3 vezes mais a média nacional. Eu tenho uma média meio fora do padrão, mas assim, então, Fora da curva. fora da curva, então não é padrão de referência, né? Mas é bom perceber isso, assim, que eu acho isso extraordinário, cara. Acho Com certeza. extraordinário uma pessoa querer Uhum. ler 12 livros por ano. Né? Ah, mas eu quero ler mais, Elton. Leia mais agora. Você já começou a ler 12 livros por ano. É do 0 para 12, meu amigo, tá ótimo. Né? Então, assim, eu acho que. E essas coisas, eu fui vendo, né? Essas coisas que as meninas estavam fazendo, especialmente meninas, né? Alunas, né? Mas também homens, alguns, né? Tenho aqui que lê bastante. O Lucas, por exemplo, está aqui, lê bastante. Além dos trabalhos dos livros da universidade, né? Mas eu fico olhando assim, agora uma pessoa dessa vai ter que ler o quê? No Kindle, né, cara? Quer dizer assim, dificulta mais, o cara vai começando a ler, não é rico, não tem, não sei, e aí vem uma dificuldade. Ele poderia comprar esses livros, ele vai começar a perder o gosto, né? Por comprar, né? Espero que não perca o gosto por ler, né? Quer dizer, é isso que eu quero. Desculpe aí. Elton, só abrindo um parêntese, nessa questão do gosto pela leitura, é algo que, quando é desenvolvido já na infância, pense aí, um pai e uma mãe que senta com o filho no colo para contar história, para ler um livro. Nossa, esse universo dessa criança, ele vai expandir e vai desenvolver esse gosto pela leitura. E a leitura é algo realmente fascinante, porque você compare, você assistir um filme e você ler o livro daquela que originou aquele filme. O livro, você cria o cenário, você cria as personagens, você cria tudo. E o filme já está tudo explícito. Então, assim, o que que a gente precisa é desenvolver o nosso imaginário, desenvolver a nossa, né, sei lá, a Capacidade de imaginação, criatividade, de a calculação. imaginação, a criatividade, com certeza. Então, assim, a leitura, agora, nesses tempos atuais, em que se vive uma dispersão total com WhatsApp, etc, etc. Nossa, as pessoas não se concentram, não param, né, Elton? É É, impressionante. As essas, crianças hoje já são assim tão elétricas que, se os pais conseguem, desde os primeiros passos ali, trabalhar bem isso aí, nossa, isso aí vai ajudar muito. Agora precisa dessa consciência, desse cuidado aí, né? é. Aqui eu acho que é Lorena que escreveu pela Vitória Livraria, né? Para quem dizia não ter tempo para leitura, a pandemia foi uma grande oportunidade. Espero que tenham usado. Né? Aqui Monique e Lucas falam, né? O que acham das pequenas editoras que imprimem por demanda? É válido publicar? Esses livros têm espaço nas livrarias? E o Lucas coloca, lá em Canudos, uma amiga minha, que é professora, fez apresentações com o livro O Alto da Compadecida. 2 desses alunos hoje são atores, né? Essas coisas que a literatura faz. Vou comentar aqui rapidinho, sobre as pequenas livrarias que imprimem por demanda, Monique, elas têm muita dificuldade de acessar as livrarias porque elas imprimem pouco. E isso é que faz com que elas consigam publicar. Né? Eu acho que é uma coisa para pensar para o futuro, assim, que talvez seja a solução para editoras. Você pedir o livro lá e ela imprimir.
O que eu acho hoje é que está muito caro, né? Quando você pede livro por demanda, eles geralmente ficam muito caros. Tem que vender bastante para depois baixar um pouco o preço. Então, já vi gente comprando livro de R$ 200. E aí eu acho que, às vezes, você, tipo assim, torna também um livro inacessível para quem não, não tem essa condição, né? E, Milton, você quiser comentar isso também, pode comentar. Mas daqui a pouco a gente tem que fazer os avisos aí, seus avisos, seu jabá, né? Para poder como vai para o YouTube depois, vou fazer o jabá. Mas aí fale e comente aí essas questões. Não, Elton, o que assim, a visão que eu tenho em relação a essa questão do livro, o livro, às vezes, alguns títulos que são produzidos em larga escala, a gente sabe disso, né? O material gráfico, quanto mais se produz em grande quantidade, você consegue reduzir o preço, né? E aí o preço menor, ele se torna mais acessível. Então, assim, às vezes tem algumas obras interessantes, mas que não chegam, não têm o preço acessível, justamente por isso, porque produzem uma quantidade pequena, talvez por conta da própria demanda também, que não vai atender, né, uma produção em larga escala, né? Então é isso, aí estamos aí dançando a música que o mercado toca, né? É isso aí mesmo. Eu acho, não esse tipo de editora que o Monique está falando, mas existem várias pequenas editoras que estão publicando os livros assim fora do normal. Eu comprei vários livros agora da Capulana, que eu acho que chama assim, que tem publicado literatura africana, de Moçambique, e acho muito, muito bom, assim, e que, né, eu tô interessado nesse tipo de literatura contemporânea, né, para aumentar o repertório e tudo, e conhecer, né? Mas, às vezes, o que eu acho problemático em pequenas livrarias e editoras, melhor dizendo, é que elas acham que, tipo assim, que o leitor tem um dever moral de comprar mais caro para ajudar, entendeu? Assim, e aí eu acho que tem que procurar alternativas, né? Tem que dar algum jeito de atingir o leitor também de uma forma que ajude esse cara a comprar, né? Tem uma editora mesmo aí, você já me mandou um texto, eles pegaram uma briga agora com a Amazon, que eu acho ótimo, brigar com a Amazon para mim não é nenhum problema. Mas eles querem isso, querem apelar para que a gente entre na briga com eles contra a Amazon. Quer dizer, a gente precisa de mais elementos, na minha pequena e modesta opinião. Milton, temos 1 minuto e meio para acabar. Eu queria que você falasse aí, quem quiser entrar em contato contigo, como é que faz para comprar livro, ver aí, acessar, para pedir talvez até você para procurar um livro mais difícil, né? Então, vamos ver aí o que você pode falar. Olha, Elton, até para facilitar, aqui nessa nossa live, Lorena, minha noiva, entrou com a nossa marca Vitória Livraria no próprio Instagram, tem como conseguir essa conexão aí. E a gente trabalha em duas plataformas, que é através do Mercado Livre e na estante virtual. Vitória Livros, é muito fácil de conseguir. E, assim, caso algum dos nossos amigos tenham interesse em alguma obra específica e tenham dificuldade, pode entrar em contato com a gente, que a gente tenta facilitar aí esse acesso aí a essa obra. E é isso, Beleza. não sei se eu já devo finalizar por aqui, que o tempo está bem Já dá restrito já, tchau, né? porque já está acabando. Dá tchau mesmo logo. En- Então, Elton, agradeço a você, agradeço a todos aí por essa oportunidade e parabenizo pela escolha desse tema, que é um tema muito importante. É muitíssimo importante esse tema do livro, viu? Beleza, obrigado, Milton, pela colaboração aí e pela amizade de sempre. Aviso assim, né, que você e Lorena não serão afilhados reais, né, na materialidade, mas serão sempre afilhados no meu coração e que Deus abençoe o casamento de vocês. Tchau a Amém. todos, até a próxima, gente.